Amém. Voltamos. Dando sequência aqui ao processo. Amém. Nós falávamos de Romanos capítulo 10, versículo 9. Daí nós lemos aqui, você tem a referência, você pode conferir lá. Mas vamos ainda em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15 e 17. Uma boa instrução que nós temos aqui para entendermos a importância de confessar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A importância do nome. Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Versículo 13 do capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. Se você for batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você citou o nome. Você citou a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, mas você não citou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Você não citou. Você negou ao Senhor ali. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos lendo Romanos 10, agora o versículo 13. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu quero te comentar um assunto interessante aqui. Eu defendi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por muito tempo. Eu preguei essas coisas, eu ensinei essas coisas, orientando, porque assim eu fui ensinado. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Criador, Deus Consolador, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador, três separados. Você que prega a Trindade, os três separados, você não tem a revelação do que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Você não tem. Porque quando você tem isso, você não abre mão mais, porque existe um Deus com três títulos, de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma hora ele é Criador, uma hora ele é Salvador e outra hora ele é Espírito Santo Consolador. Então essas coisas é em tempos diferentes. Lá na criação era o Pai. Na crucificação, o Pai, que era lá na criação, o Criador, ele era o Filho, na crucificação. E na ressurreição, após ter ressuscitado, que aquele homem Jesus vai voltar para o Pai, volta o que era, o Espírito Santo Consolador. Essas três manifestações, elas agem em tempos diferentes. Agora, seguindo aqui, eu, por exemplo, quando eu disse que eu preguei, muitas vezes defendi essa tese da Trindade, os três separados. Por que eu fiz isso? Porque eu não conhecia, eu não tinha entendimento. Mas um dia eu sou grato a Deus pela vida de um homem chamado Pastor Rubens. Esse Pastor Rubens, ele tem um ministério aqui na Rua do Coqueiro, é um grande amigo meu, eu conheço ele desde 1970. Um grande amigo, o qual eu tenho uma grande afeição e respeito por ele. Esse homem foi enviado até o meu local de trabalho e por muitas vezes ele, com paciência, sabedoria e calma, Deus usou o Pastor Rubens na minha vida para que eu tivesse a compreensão disso que eu estou te falando agora. Porque Deus levantou um homem, um profeta chamado William Marion Branham. Tem as referências, tem Malaquias 4, 5 e 6, falando do Elias dos dias de hoje. Tem Mateus 17, 11 e 12. Tem Apocalipse 10, 7, que é a chave, a base do envio desse profeta.
quando está escrito lá, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Deus sempre trabalhou como profeta. Deus nunca trabalhou com padre, com pastor, com bispo, nunca. Deus sempre levantou um homem, um profeta, e esse profeta recebeu o alimento verdadeiro de Deus e trouxe para que as lideranças eclesiásticas trouxessem esse alimento diretamente para as ovelhas. Só que toda vez que Deus levanta um profeta, a igreja é a primeira a se opor a esse homem. Olha logo ele como um homem falho, pecador, imperfeito que realmente é, mas a mensagem que ele traz, ela é genuína e verdadeira porque veio do céu. Então o pastor Rubens chegou até ele essa mensagem, ele criou o ministério dele, uma coisa... Quem não conhece aquilo ali, irmão, quem não sabe o que é a igreja da mensagem, passa ali no pastor Rubens e faz deboche, faz descaso. Eu fui um que não acreditava por que aquela igreja não crescia, por que não saía daquele número, mas hoje eu defendo o Ministério Tabernáculo da Vida na Rua do Coqueiro, regido pelo pastor Rubens e a sua família, que são pessoas amáveis, pessoas que conhecem essas realidades e não abrem mão desse batismo, porque isso é um dos quesitos que vai armazenar azeite em seu interior, e isso vai fazer você, essa máquina humana, na hora que virar a chave, ela vai pegar e vai subir no arrebatamento. E sem essas revelações, sem esse segredo da palavra revelado, você compreender isso, você não vai no arrebatamento. E o pastor Rubens teve muita paciência comigo, viu, pastor Rubens? Estou falando para você agora, obrigado por aquilo que Deus fez na sua vida para que isso chegasse até a mim. Hoje eu não abro mão e sei que eu fui ensinado corretamente. Então Deus te abençoa, você e sua família, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Então, como é que eu ia? Como está escrito aqui, ó, versículo 14 de Romanos 10. Como eu iria invocar aquele em quem eu não estava crendo? Eu não estava crendo porque eu não fui ensinado corretamente, então eu não podia crer, eu tinha que defender do jeito que eu fui ensinado. E como eu iria crer naquele de quem eu não ouvi falar dele? Falar que o Pai é o Senhor, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Isso aí, irmão, nós precisamos ter entendimento disso. E como eu iria ouvir se não houvesse quem pregasse para mim? Eu estou lendo o versículo 14, estou trazendo para mim e glorificando a Deus pela vida do pastor Rubens. E assim também pode ser com você. Só que você está tendo aí agora o vídeo para você examinar isso. Quem prega? E como alguém iria pregar para mim se eles não fossem enviados? Então, resumindo, eu tive esse entendimento porque eu comecei a invocar o nome de Jesus no batismo porque eu tive um homem que teve paciência comigo, pastor Rubens. E como eu passei a crer? Porque ele veio e me orientou. E como ele iria pregar para mim se ele não fosse enviado? Então ele foi enviado. Ele foi enviado com essa revelação. Não, irmão, isso aqui não é a única coisa, não. Isso aqui é apenas um pequeno quesito que armazena azeite. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele entra em nós através da convicção, através da aceitação de que isso é a verdade. Ele entra em nós através da palavra. O nosso Consolador, o Espírito Santo, hoje, ele está em nós porque nós cremos na verdade. Quando você crê nessa verdade, você aceita isso, isso é se encher do Espírito Santo, é a palavra em você. Muito bem. Agora, finalizando aqui, e isso é um assunto tão sério, irmão, né, que fala aqui, como pregarão se não forem enviados? Então, contando o meu testemunho, o pastor Rubens foi enviado. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Eu passei a ter paz em meu coração, uma vez que eu entendi o que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou em paz, irmão. Eu tenho meu coração grato a Deus por ter enviado um homem com sabedoria para me tirar desse engano. Paz, dos que anunciam coisas boas. Você quer uma coisa melhor do que você olhar Mateus 28, 19 e falar que aquilo não existe, que não é para batizar daquele jeito? Alguém fala, mas foi Jesus que falou. Eu digo, então você não entende o que é revelação, porque os apóstolos aqui, eles tiveram a revelação do que Jesus quis dizer. Mas o profeta Isaías já havia também feito assim um comentário com Deus. No versículo 16 do capítulo 10 de Romanos, ele voltou para Deus, tendo as mesmas lutas, começou por ele, porque hoje você fala para a igreja que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa citar o nome de Jesus, como está escrito lá em Mateus
Mateus 10, 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu também o negarei. Então você tem que confessar Jesus no batismo. Qual? Vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja da mensagem é a igreja que realmente batiza verdadeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque cita o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Isso é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, citando o nome. Eu conheço um pequeno número de algumas igrejas que cita batizar em nome de Jesus, mas às vezes não tem nem o entendimento do que é o nome. Né? Agora a igreja da mensagem ela tem essa revelação. Deus levantou um homem, um profeta chamado William Myron Branham. Esse homem veio com a revelação de Deus, causando um verdadeiro reboliço dentro do sistema de cristianismo, porque ele foi levado aos tribunais, ele foi acusado de falso profeta, mas no final ele saiu vencedor, foi absolvido de todas as acusações, porque Deus era com ele. E você não resista a uma mensagem de profeta, porque isso é perigoso. Você precisa disso. Você não precisa do pastor para trazer uma revelação do segredo da palavra. Você não precisa de um padre, você não precisa de um papa. Você precisa de um profeta, irmão. E hoje existe uma mensagem de profeta na terra. Procura saber quem é o William Myron Branham. Se você procurar oposição a ele, você vai achar os montões, calúnias, acusações, você vai achar. Mas absorva aquilo que é bom. O profeta Isaías, ele disse aqui, versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa pregação? Você está vendo? Porque aqui no versículo 17 está dizendo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, com esses esclarecimentos baseado, fundamentado, alicerçado pela palavra, fica com isso, irmão. Não inventa, fica com isso, porque um dia, diante de Deus, você vai ser cobrado por ter criado uma nova doutrina em cima do que Jesus falou. E a doutrina correta, pregada pelos apóstolos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é citar o nome Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos ver o que está escrito lá. Se você acredita, irmão, que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, então você vai ter que ser imitador dele, porque é ele que está falando, capítulo 11, versículo 1. Você quer ser imitador do apóstolo Paulo? Então faça o que ele pediu. Se você quer imitar, está aqui, Romanos 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não vamos comentar, porque já isso basta. Agora tem outra passagem. 4,16. 4,16. O que está escrito lá? Eu não sei, irmão, não lembro direito, mas quando você lê, o Espírito Santo, que é a palavra, eu gostaria de fazer para você um comentário. Jesus falou assim, mas o Espírito Santo, o Consolador que da parte do Pai será enviado, ele vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, se não me falha a memória, o versículo entre 16 e 18 ali. Jesus fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, que da parte do Pai será enviado, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Como é que eu ia lembrar de todas essas coisas aqui se eu não ler a palavra? Você só lembra daquilo que Jesus falou quando você começa a ler. Quando você começa a ler, é o Espírito Santo, que é a palavra, falando com você e levando você a lembrar de tudo que Jesus falou. Então aqui o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, na boca de Paulo, falando aqui no capítulo 4, versículo 16, falando aqui para a igreja de Coríntios, assim, quer ver? O Espírito Santo, o Consolador, vai me mostrar o que Jesus falou lá, através de Paulo. Olha aqui, admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. Paulo imitava Jesus, como fala em Romanos capítulo 1, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E você quer imitar Paulo? Você quer imitar Paulo? Se você não quer imitar Paulo, vamos para vamos para Colossenses 3,17. Vamos ver um negócio aqui. Colossenses 3,17.
O apóstolo Paulo fala assim, ó, mais uma vez, regido pela unção do Espírito Santo. Ele fala, Colossenses versículo 3, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, falando para os colossos da época. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito bem. Se 1 Coríntios 11, versículo 1, está dizendo que você tem que ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo, ou seja, pregando a verdade, aqui ele está falando que tudo que você fizer, seja feito por palavras ou por obras, que tudo seja feito em nome do Senhor Jesus. Então, se você vai expulsar demônio, você usa em nome de Jesus. Se você vai abençoar alguém, você abençoa em nome de Jesus. Agora, na hora de batizar, você nega Jesus. E Mateus 10, 32 e 33 vai te pegar um dia. Jeová vai te pegar, porque você está negando o nome que recebeu todo o poder no céu, na terra, chamado Jesus. Você está negando ele lá na hora do batismo. Presta atenção nisso. Cuidado com isso. Eu te aconselho rever os seus conceitos. Agora, vamos para finalizar esse assunto, no capítulo 19, versículo de 1 a 5 do livro de Atos, para nós fechar esse assunto aqui. Atos, capítulo 19, Atos 19, cadê? Está aqui. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Você pode ler do 1 ao 5, mas eu vou ler só. Não, pode ler do capítulo de 1 a 5 mesmo. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Esses discípulos não eram discípulos de Paulo e não eram os discípulos de Jesus. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Agora vem a parte interessante que nos interessa nesse relato aqui. Mas Paulo disse, certamente João, o profeta, João Batista, batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo, irmão? Que privilégio seria você ser batizado por um profeta, mas aqui, esses discípulos levantados por João Batista, o profeta, eles tiveram que passar pelo batismo apostólico, que é no nome de Jesus, porque se você observar os relatos, João Batista não pôde batizar ninguém usando o nome de ninguém. Por quê? Porque em Hebreus a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, João Batista não podia batizar usando o nome de ninguém, porque não tinha ainda sido derramado o sangue de Jesus. Agora, a partir do momento que Jesus foi crucificado, passou por todo aquele martírio, foi morto, derramou sangue, então agora o sangue de Jesus vem para nos purificar de todo o pecado. E é um pecado negar o nome de Jesus no batismo. Cuidado com isso, irmão. Observe o que está escrito e não brinque com Deus, porque isso é a mais pura verdade. Agora, aqui você fica com esses textos, eu não posso me alongar muito, senão não dá para me compartilhar o segundo tempo da nossa conscientização, meditação em cima desse aspecto. Então fique com isso, analisa direitinho e eu aconselho você orar a Deus e pedir, como está lá em Lucas 24, 45, que Deus abra os seus entendimentos, o homem espiritual que está dentro de você seja ressuscitado para conseguir compreender essas coisas. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo nesta tarde. Obrigado.